Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje soubemos que Marine Le Pen foi condenada a 4 anos de prisão, o que a torna inelegível para as eleições presidenciais em França, e vamos falar um bocadinho sobre o assunto. No dia de hoje vou falar nos dois canais, que é para algumas pessoas não dizerem, bom, não falas do assunto, ou falas no segundo canal, o que tem toda a lógica, porque o meu canal é sobre política internacional. Mas pronto, no dia de hoje até vou falar nos dois canais, e vou começar aqui por ver a reação de André Ventura, para falarmos aqui no primeiro canal, e depois terão um vídeo de resumo daquilo que se passou verdadeiramente e também daquilo que eu acho. Vai haver, sem dúvida alguma, repetição, é o mesmo tema, mas no dia de hoje, neste canal, vou começar aqui com esta reação de André Ventura e já lá vamos também ao segundo canal. Estejam nos dois, sigam os dois, têm os links na descrição. Vamos então ver a reação de André Ventura. A oportunidade de ver hoje que a líder do Rassemblement Nacional foi condenada por desvio de fundos em relação a fundos do Parlamento Europeu aplicados no quadro partidário. Para nós, a nossa posição mantém-se como sempre se manteve e é coerente. Independentemente das questões de fundo, eu não conheço o julgamento a fundo, não o acompanhei, não é em Portugal, não estamos a acompanhá-lo com a matéria como se fosse em Portugal. Acho que há dois riscos. Um risco é o de que as inelegibilidades se tornem uma forma de afastar opositores políticos. Nós já vimos isso no Brasil, vimos isso em França, e eu espero que a Justiça tenha a noção, em todo o mundo e em Portugal também, que não se deve substituir à democracia. Esse é um juízo prévio, sem conhecer, sem olhar para o caso concreto. Segundo, eu sempre defendi, quer quando respeita aliados, quer quando não respeita aliados, que quem tem suspeitas de fundos públicos, de desvio de dinheiro público, não se deve recandidatar. Não se deve candidatar. A Marine Le Pen terá agora a hipótese de fazer um recurso, de se defender e de fazer a defesa que acha adequada. Agora, se eu não acho que o Luís Montenegro se deve recandidatar, por enriquecer pessoalmente na função pública, e são suspeitas que temos, se eu acho que o Luís Montenegro não se deve candidatar, com as suspeitas que há de que teve a receber dinheiro que não devia enquanto era Primeiro-Ministro, eu não posso dizer o contrário, seja correto ou incorreto, em relação a alguém que é suspeito de ter desviado dinheiro público para a utilização partidária. Sim, é importante deixar esta nota que André Ventura deixou. Marine Le Pen pode recorrer e com toda a probabilidade vai fazê-lo, mas eu gostava de deixar aqui algumas notas e houve pessoas logo nos comentários porque eu não postei um vídeo ao segundo. Estas pessoas devem achar que eu não tenho mais do que fazer, que a minha vida é estar aqui em frente ao PC a fazer vídeos, mas enfim, eu acho que no meu entender, naquilo que tem sido o meu canal e naquilo que tem sido as minhas opiniões aqui em público, eu cheguei a fazer praticamente um vídeo por caso que o Chega teve naquela altura um bocadinho mais chuvosa, digamos assim, mais cinzenta, e eu cheguei a fazer um vídeo e falei sobre o Chega, não ia deixar de falar sobre aliados do Chega, nunca tive esse problema, a minha faca sempre cortou a direita, e portanto eu acho que não há aqui dúvida nenhuma. Se há dinheiro dos contribuintes a ser desviado, se há provas de que Marine Le Pen e outros membros do Rassemblement Nacional tiveram um esquema para beneficiar determinadas pessoas em detrimento daquilo que seria a utilidade daquele dinheiro, mas no segundo canal já terão uma análise um bocadinho mais profunda que isto. Agora, o que é que eu queria deixar? Eu queria deixar aqui uma análise também numa outra vertente deste caso, que é muito simples. Eu, enquanto estudante de ciência política, também sou ensinado a avaliar e a reconhecer padrões. E eu tenho que dizer que há aqui um padrão. Há aqui um padrão entre a Le Pen, o Matteo Salvini, o Donald Trump, o Bolsonaro, o Geert Wilders, o mais recente vencedor das eleições na Roménia que foram anuladas por causa da democracia. Veja-se bem, anularem-se eleições por causa da democracia. Esta gente consegue dizer tudo e o seu contrário com a maior das tranquilidades e sem um pingo de vergonha na cara. Eu não sei sinceramente se Marine Le Pen é ou não, portanto ela ainda vai poder recorrer, ainda estamos num processo em que Marine Le Pen pode ser dada como condenada e essa pena ficar como definitiva e ela cumprir essa pena, vai depender também de recorrer e de como é que corre essa situação. Portanto, o processo ainda não está fechado, mas para todos os efeitos, Marine Le Pen neste momento tem um estatuto que, no meu entender, a impede de ter condições políticas para fazer seja o que for. Portanto, Marine Le Pen deve-se livrar deste estatuto para efetivamente se poder candidatar. Não deixa de ser curioso que estes timings da justiça são sempre políticos. É muito interessante. A Marine Le Pen supostamente esteve envolvida nesta situação em 2015, portanto, estamos há 10 anos nessa situação. Marine Le Pen, há 10 anos, supostamente teve uma atividade condenável do ponto de vista da justiça. Eu pergunto, porque é que esperámos 10 anos para que Marine Le Pen tivesse esta situação a avançar? Porque é que este
processo demorou 10 anos a continuar e efetivamente a ser condenada uma culpada ou a ser ilibada uma pessoa que foi indiciada de alguma coisa. Isto é que eu gostava de perceber, mas a justiça a nível europeu principalmente, e isto foi uma crítica deixada por J.D. Vance, tem sempre uns timings maravilhosos. Quando não conseguem ganhar nas urnas, neste momento começam-se a prender adversários políticos. Querem quantos exemplos de pessoas que tiveram determinados timings e quando começaram a crescer um bocadinho nas sondagens, levaram logo a talhada da justiça? Quantos exemplos é que querem? Foi a Marine Le Pen, foi o Salvini, que já foi dado como inocente, o homem que impediu um barco de imigrantes ilegais entrarem em Itália. Portanto, veja-se bem, um homem que impediu uma ilegalidade estava a ser julgado como se tivesse cometido essa mesma ilegalidade. Não deixa de ser curioso. É interessante que a justiça italiana também seja mais punitiva para quem impede uma ilegalidade do que para quem comete essa ilegalidade. Mas enfim, as coisas são o que são e a política e a justiça, apesar de podermos ter determinadas forças políticas no poder, a justiça acaba sempre por ser de quem tem mais tentáculos. E em Portugal, nem vou falar sobre esse assunto, senão ainda levo também a um processo. Portanto, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Donald Trump, Bolsonaro, Geert Wilders, o candidato da Roménia, que eu nunca sei pronunciar o nome dele e portanto também não vou tentar. E portanto, temos aqui um padrão. Eu não estou a dizer que Marine Le Pen não possa ser culpada. Eu não estou a dizer que de todos os nomes que eu acabei de dizer, não possa haver efetivamente pessoas que devessem estar presas, que devessem estar a cumprir penas, que devessem estar a pagar multas. Mas é interessante que sempre que alguém chega ao topo de uma sondagem, leva sempre uma talhada da justiça, como se costuma dizer. E portanto, temos aqui a candidata favorita a vencer as eleições presidenciais em França. Esta senhora, que agora tem o partido mais votado em França, o partido mais votado em França, não a coligação, portanto, o partido individualmente falando mais votado em França, é o de Marine Le Pen. Esta senhora é a favorita a vencer as presidenciais, as próximas presidenciais francesas. E o que é que acontece? Temos um caso na justiça. E esta senhora é inelegível no espaço de 4 anos, o que a retira da corrida das presidenciais e abre espaço a outro miserável qualquer que nem de perto nem de longe está perto de Marine Le Pen. Repare-se que as sondagens dão uma vantagem tão avassaladora que não há qualquer tipo de comparação, nem com o segundo lugar, tão pouco com o terceiro. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. A minha faca corta à direita. Se Marine Le Pen tiver efetivamente cometido estes crimes, deve ser condenada, deve cumprir a pena prevista nas leis francesas, deve efetivamente estar presa, pagar as multas, fazer aquilo tudo que tiver que fazer. Porque para mim, ao contrário de muitas pessoas que me acusam de não comentar estes casos, sabe Deus quais, eu estou sempre aqui a comentar tudo, mas para mim, a minha faca corta sempre à direita e seja para quem for, a lei é para todos. E por isso é que eu sou contra a imigração ilegal e por isso é que eu sou contra que os coitadinhos, por serem de minorias, tenham penas mais baixas ou sejam mais admissíveis os crimes dessas pessoas. Portanto, a minha faca sempre cortou a direito neste canal. Marine Le Pen, se cometeu este crime, tem mesmo é que estar presa, tem mesmo é que pagar a sua multa. Acho muito bem que o esteja. Mas eu, enquanto estudante de ciências sociais, eu não posso deixar de analisar um padrão. E o padrão é sempre o mesmo. Sempre que há alguém a caminho de uma vitória nas eleições, a caminho de uma vitória, sejam elas numas legislativas, seja numas presidenciais, sempre que há alguém no topo de uma sondagem, a justiça aparece e com timings maravilhosos. Relembro mais uma vez que este caso é de 2015 e Marine Le Pen é condenada a 2 anos das eleições presidenciais. E, portanto, é como se diz por aí, eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, não é? E eu gostava só de deixar aqui uma frase final antes de passar para o segundo vídeo. Vou também deixar esta frase no segundo vídeo, que eu acho que é relevante de falar sobre o assunto, até porque neste momento, na Europa, já há números que falam sobre o assunto. Temos presos políticos sobre pessoas que têm determinadas opiniões nas redes sociais e são levadas e pagam multas e etc. Diz-se, primeiro eles vieram buscar os socialistas e eu fiquei calado porque não era socialista. Então vieram buscar os sindicalistas e eu fiquei calado porque não era sindicalista. Em seguida vieram buscar os judeus e eu fiquei calado porque não era judeu. Foi então que eles me vieram buscar e já não havia mais ninguém para me defender. Termino o vídeo com isto, meus caros. Era isto que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só gostem neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.